os cidadãos e as cidadãs, enquanto consumidores e consumidoras, não deixam de ser cidadãos e cidadãs. E, portanto, o ato de consumo devia ser sempre um ato de cidadania, e não é. Muitas vezes nós, quando somos consumidores, esquecemos da nossa responsabilidade de cidadania perante a sociedade, perante a vida, perante a sustentabilidade do futuro e perante as gerações futuras, não é? E, portanto, este apelo, que parece ser assim uma coisa muito genérica, no fundo, é de que era bom que cada vez mais cidadãos e cidadãs, quando são consumidores e consumidoras, não deixassem de se pensar como cidadãos e como cidadãs. Ou seja, fazer do consumo um ato responsável, né, nas escolhas. Eu bem sei que isto às vezes é difícil, primeiro, porque muitas vezes as nossas opções de consumo são ditadas, às vezes subrepticiamente, pelas mensagens que a publicidade nos invade, com que a publicidade nos invade. E, portanto, às vezes nós nem nos apercebemos disso. Não é? Isso é típico quando nós entramos, por exemplo, numa grande superfície ou num centro comercial e vamos com uma intenção e saímos lá com muito mais coisas do que tínhamos pensado comprar e, portanto, somos completamente apropriados e completamente mobilizados pela lógica do sistema. E, portanto, eu sei que é difícil por isso, porque isto é subreptício, porque o modelo da publicidade trabalha muito bem e, portanto, sabe como é que penetrar-nos psicologicamente, não é? E, em segundo lugar, porque há outra condicionante muito forte, que é o poder de compra, não é? Muitas vezes as nossas decisões não são decisões responsáveis porque não temos capacidade económica para serem, quando elas implicam mais, gastar mais dinheiro, não é? Mas nem sempre isto são condicionantes absolutas. Às vezes há formas de ultrapassar a questão económica com opções alternativas ou com opções indo por sítios diferentes ou por lógicas diferentes. E, portanto, reconhecendo a dificuldade hoje no ato de consumo, nós conseguimos ser responsáveis, nomeadamente por estas duas razões, não é? De sermos manipulados pela publicidade e de sermos condicionados pelo poder de compra, é? E sou muito claro porque são as duas das principais condicionantes. Reconhecendo isso, eu acho que devemos insistir, vezes sem conta, na ideia de que o ato de consumo é um ato também de cidadania e de responsabilidade. Isso é o aspecto fundamental que eu acho que é importante fazer passar sistematicamente, não é? E por isso é muito importante que, de todas as maneiras e feitios, nós insistamos nesta mensagem e trabalhamos esta mensagem, inclusive, na minha opinião, porque esta é uma questão de cidadania absolutamente vital para o século XXI, a partir das primeiras idades da vida do cidadão e cidadã. Ou seja, na escola devia haver uma formação para a cidadania que passava também por uma formação para um consumo responsável. Isto é absolutamente vital e devia ser uma coisa chave, essencial nas opções educativas, na minha opinião, porque começa aí, não é? E nós vemos como é que as crianças, elas próprias, muitas vezes são manipuladas pela publicidade para mudarem ou para influenciar o consumo dos seus pais através das coisas que pedem, e começa logo aí a manipulação do sistema. E, portanto, é aí que nós também temos que atacar, porque é aí que também que as crianças são atacadas. E, portanto, não estamos aqui a falar de manipular as crianças para um consumo responsável, mas pelo contrário, de as informar para que elas possam tomar as decisões, porque elas manipuladas já são. Então, pelo menos que sejam contra-manipuladas, no mínimo, não é? Mas, portanto, sobretudo, que sejam educadas, que é a questão fundamental, ou consciencializadas. Essa era a primeira e grande mensagem que eu deixava. Depois, uma outra mensagem importante, que é o seguinte: o próprio conceito consumidor é um conceito errado. Porque, por um lado, porque separa o consumo da produção. E é importante que, em muitas situações, nós trabalhemos o conceito da junção. É aí que se situa o chamado conceito de prosumidor. E é aí que tem lugar pedagógico os mercados solidários, que é aqueles onde, para ir consumir, temos que produzir. Ou seja, temos que levar coisas para trazer. E somos consumidores e produtores ao mesmo tempo. Isso muda completamente a lógica. Porque deixamos de estar só de um lado e a ver só de um lado, passamos a ver dos dois lados. E ver dos dois lados é absolutamente essencial para percebermos a lógica de um lado e do outro. E para sermos um novo ator, que é o prosumidor, e não o consumidor contra o produtor ou o produtor contra o consumidor. E, portanto, há aqui uma questão pedagógica que tem a ver... Por isso é que estes mercados solidários, mesmo que pequenos, mesmo por enquanto sejam coisas marginais, são, deste ponto de vista, atos pedagógicos, porque ajudam a perceber uma outra lógica. E a terceira mensagem, fico por estas três para não pesar muito, é a ideia de que o próprio conceito de consumo é um conceito que, do ponto de vista económico, está manipulado, porque só existe consumo efetivo, reconhecido, traduzido em
em pedido de compra quando há poder de compra. O que significa que a pessoa sem poder de compra não existe do ponto de vista económico no consumo. Dito de outra maneira, na curva da procura, que é a curva que exprime o consumo, só lá está quem consegue exprimir a sua procura, ou seja, quem tem poder de compra. Ora, há um conjunto importante de situações e de pessoas, ou de momentos, em que as pessoas, por não terem poder de compra, não existem na curva da procura. E, portanto, são inexistentes. O que significa que são desprezados pela economia. A economia não considera, não trata dos não consumidores, dos que não têm poder de compra. Esse é precisamente um campo onde a economia social e solidária tem uma tradição, que é responder aos que não têm poder de compra, e pode desenvolver ainda mais essa tradição, agora no âmbito da economia solidária, ao trabalhar precisamente o bem comum, que é um bem comum que é traduzido de forma não mercantil e logo não precisa de poder de compra, porque é partilhado de outra maneira, que é exatamente isso que existe, por exemplo, no princípio da reciprocidade tradicional. São formas de consumo partilhado e de produção partilhada, onde não existe essa distinção entre o produtor e o consumidor. Está a ver? E, portanto, há aqui um conjunto de mudanças que é preciso fazer na linguagem, nos conceitos, nas práticas, e têm todas elas implicações do lado do consumo.